Luxemburgo. E a gente vai receber agora, para quem não sabe, eu me chamo Vicente Nunes. E o nosso próximo sabatinado é o deputado Jair Bolsonaro, do PSL. Aos 63 anos, Bolsonaro cumpre o seu 7º mandato como deputado federal. E ele é militar de reserva. A gente gostaria de convidar aqui ao palco o deputado Jair Bolsonaro, por favor. Deputado, vamos começar então a nossa sabatina. Gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Na questão econômica, o país viveu aí nos últimos 2 anos a pior recessão da história. Estamos aí com um exército de 13,4 milhões de desempregados. Se a esse grupo forem incluídos as pessoas que estão com subemprego, chegamos a 28 milhões de brasileiros que não conseguem viver com a própria renda. Eu lhe pergunto, o que o senhor vai fazer na economia para tentar reverter, resgatar o crescimento econômico sustentável que permita a criação de emprego, geração de renda e redução da pobreza? Primeiro, eu acho que esse número seria muito maior se levar em conta que quem recebe Bolsa Família é tido como empregado. Quem não procura emprego há mais de ano também é tido como empregado. São as metodologias. Esse número é assustador, no meu entender. Um presidente da República, um governador, um prefeito, ele não cria emprego. A não ser que ele abra concurso ou leve em votação o surgimento de novos cargos comissionados. O que um governo tem que fazer é não atrapalhar quem quer empreender, quem quer investir, quem quer produzir alguma coisa. O que eu mais tenho tido reclamações junto a esse público, empresários, comerciantes, o produtor rural, o governo é o sócio majoritário quando dá lucro. Quando dá prejuízo, os caras tiram o corpo fora. Então, o que eles mais pedem é o Estado interferir menos na atividade deles. E eu tenho conversado e tenho me assessorado de pessoas da área econômica, a gente vai aprendendo. Essa questão de humildade, é que temos que desburocratizar muita coisa, desregulamentar. A questão, estou vendo aqui, né, Sindifisco, um trabalho maravilhoso, mas em alguns setores a fiscalização rural, por exemplo, ela vai além, porque leva-se em conta a subjetividade, e parte por aí, basicamente. É diminuir o tamanho do Estado, é o Estado necessário, não é zerar as estatais, mas diminuir. Poucas estatais é que dão lucro, E o que puder jogar para a iniciativa privada, você tem que jogar. Em algumas estatais, vê a questão do modelo, como a Embraer no passado. Então, passa por aí e, obviamente, passa por um presidente que tenha humildade de conversar com quem entende em cada setor para que a decisão seja tomada em conjunto. Eu não sei de tudo, apesar da minha idade, apesar de ter 28 anos de parlamento, tenho ainda muito a aprender, mas tenho a humildade, acima de tudo, sempre perguntar, que sempre foi uma máxima minha desde quando cheguei no quartel, perguntar para os mais antigos no quartel certas coisas que eu não quero aprender na tentativa e erro. Então, acho que passa por aí a criação de emprego no Brasil. Tenho dito, já botam na minha conta, a imprensa, grande parte, já bota na minha conta. Porque quando eu converso com o empresariado, eles falam o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e mais emprego, ou todos os direitos de emprego. Isso é o empregador que diz, não sou eu que estou dizendo isso aí. É se colocar no lugar dele. Inclusive, eu falo, em vez de nós termos aí um programa renovado, Meu Primeiro Emprego, por que não Minha Primeira Empresa? Para que cada um sinta o que é ser patrão nesse Brasil. É difícil ser patrão. E não podemos aqui, é fácil você jogar patrão contra empregado, porque empregado é a maioria, dá mais voto. Agora, o que está acontecendo na prática? É que o senhor disse agora há pouco aí. Milhões de desempregados e não vemos um horizonte realmente que possa ser promissor para nós. O senhor falou em reduzir o número de empresas. Quais o senhor privatizaria? Temos aí a Eletrobras,
Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e há outras estatais aí também. Quais as que estão nos seus planos privatizar, se o senhor for eleito presidente? É a mesma coisa. O nosso programa de governo será apresentado, de acordo com a lei, quando, né, porventura, a minha candidatura venha a ser efetivada, meados de agosto. Isso tudo vai estar lá. Queremos fazer uma coisa bem feita. Tanto é que me criticam também que eu não tenho um plano de governo. Qual outro pré-candidato apresentou? Ninguém. Então, eu não quero ser evento, vamos privatizar o Banco do Brasil. Tá? Eu quero saber com mais detalhes, com mais profundidade, que eu ainda estou aprendendo muita coisa. Né? Quem vai, por exemplo, financiar a safra agrícola com que taxa de juros? Você tem que ver isso aí. Né? BNDES, por exemplo, não pode continuar emprestando dinheiro para amigos aqui dentro e para ditadura lá fora. Então, essas questões, né, a gente vai discutir no momento oportuno. Mas o senhor não tem assim nenhuma ideia de qual estatal que o senhor considera que deva ser privatizada? Tivemos essa questão dos caminhoneiros, alguns já falaram em privatização da Petrobras. Como é que o senhor vê, por exemplo, essa questão do... A Petrobras, você vê, tem pesquisa aí. Vamos acreditar em pesquisa. Está dividida a opinião pública sobre privatizar ou não a nossa Petrobras. Eu tenho a Petrobras como empresa estratégica. Mas o que aconteceu na questão do preço do combustível? Qual a função social de uma estatal? Botar alguém lá para simplesmente todo dia aumentar o preço? Isso passa uma péssima impressão para quem está aqui fora, para quem usa do combustível para se locomover, para transportar riqueza no Brasil. O que falta disso aí? Botar na mesa. Quanto nós produzimos aqui dentro, quanto vem de fora. A questão do refinar, por que parte é refinado lá fora e não aqui dentro. Está sendo subutilizada a capacidade dessas empresas, dessas refinarias. O preço... Não se falou em governador nessa questão. É conjuntural essa questão de um preço que está, no meu entender, alto do combustível, e ninguém quer na canetada, né, da tabela, ou na tablita, como se resolvia no passado, o congelamento, como os economistas resolveram no passado, a questão do cruzado, simplesmente tem aquela solução messiânica aqui para ficar bem com os caminhoneiros, dizer que vai baixar a gasolina para ficar bem com o povo brasileiro, mas o ICMS é um absurdo, é um verdadeiro estupro o valor, né, o percentual do ICMS cobrado no Brasil. Agora, você pode responder para ele, mas os governadores estão no sufoco. Se o Estado quebrar, é sinal que o contribuinte já quebrou antes dele. Nós não podemos tentar salvar o Estado simplesmente botando na guilhotina aqui a cabeça dos brasileiros. Não é por aí. Okay? Então, essas medidas que vão ser tomadas, se eu chegar lá, a gente vai tomar as medidas tocantes a isso aí. E digo mais, Denise, se eu fosse presidente, não teria havido a questão dos caminhoneiros, esse movimento deles, porque há 2 anos eu os acompanhava pelo Brasil. Estive em Gramado, 2 vezes no Rio de Janeiro, 1 vez em Brasília, tratando desse assunto, os mais variados possíveis. Vai lá da indústria da multagem eletrônica, isso tem que acabar, está na mão de uma panelinha, não me pergunte quem que é, não, está na mão de uma panelinha decidir a questão das multagens. No Brasil tem grupos políticos que faturam horrores em cima disso aí, você pode ver. Você anda na hora do Rio de Janeiro a 70 ou 90 por hora, como é em Botafogo, 70 no Leblon. Por que na Rio Santos tem que ter 40 por hora? Aí você vai multar. Isso vai no preço do frete no final. Então, multagem. A questão do pedágio, há quanto tempo eu vinha discutindo com eles também, não tem o poder para tal, né? A questão do eixo levantado. Está num contrato. Não existe contrato leonino, quando você vai alugar um imóvel, um negócio qualquer, também não me entender, isso é uma causa leonina. Se o caminhão está vazio, o eixo está levantado, não tem que cobrar. E alguns estados, se não me engano, São Paulo, cobravam isso aí. As condições da estrada. É difícil, né? Nós temos um modal aqui que não dá mais, você tem que tentar mudar. Agora, o governo não tem dinheiro para mudar. Vamos tentar iniciativa privada, parceria, até parceria fora do Brasil, se for o caso, investir no outro modal de transporte, que não seja o rodoviário. A questão de roubo de cargas, várias vezes debati com eles em audiências, essas questões também. O prejuízo aproximado anual de roubo de carga no Brasil é R$1,5 bilhão de reais. Quem paga a conta? É quem está nos assistindo aí. É você também, Denise, paga essa conta aí. A questão da violência, então, você tem que cuidar deste assunto, entre outros, é o governo, no passado, foi a medida errada, onde ele abriu o BNDES para quem quisesse comprar caminhão, comprar. Houve uma inflação de caminhões, o preço do frete foi lá para baixo. Agora, vai tabelar o frete? Tabelar como? A gente sabe onde vai parar o tabelamento. Então, o mercado, né, foi maltratado por quem estava no governo. E quem assumir vai ter que buscar maneira de desfazer tudo isso aí e construir algo melhor. Um tema que o senhor fala
com mais efetividade, que é a segurança. O senhor foi eleito presidente do Brasil. Está no primeiro dia como presidente do Brasil. Quais a principal medida para a segurança que o senhor vai tomar? Olha, nós votamos há pouco o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Alguns acham que foi a desmilitarização. Não tem nada a ver. Resumindo, o SUSP é uma troca de informações entre os vários órgãos, né? Da Polícia Federal até o guarda municipal aqui embaixo. É difícil botar para funcionar isso, mas a gente vai ter que botar para funcionar isso daí. Você não pode prender um cara aqui no DF, uma policial detém um cara aqui no DF e libera, e uma semana depois ele falou que no Ceará ele respondia um processo ou estava com um mandato de prisão em aberto, né, atrás dele. É por aí. Então, várias medidas têm que ser tomadas, várias. Certo? Hoje em dia, não se tem paz nem dentro de casa. Por que não você não mexer no Estatuto do Desarmamento? Né? Permitir ao cidadão de bem, com algum critério, não é jogar para cima, não. Né? A posse de arma de fogo também dá uma baita flexibilizada na questão do porte de arma de fogo. E outra questão, o pessoal fala sempre em investir na segurança. Né? Um governo federal não tem como interferir no salário do policial do Ceará, da Bahia, o nosso brigadiano lá do Rio Grande do Sul. Quem trata dessa questão salarial são os seus respectivos governadores. Agora, eu falo pelo policial militar do Rio de Janeiro, que eu tenho contato direto com eles. Eles têm muito mais medo do capa preta, de quem vai julgá-lo, tá? Do que de um marginal com a ponte 50 lá numa cota no Rio de Janeiro. Eles têm que ter uma retaguarda jurídica. Não pode, após uma operação, no dia seguinte, ele se vê aí, né, na iminência ou até indo para o banco dos réus, por uma operação de 2, 3, 4 da manhã, que o Estado botou ele lá. Então, essa retaguarda jurídica, eu chamo, né, excludente de ilicitude. Em operação, o policial civil, militar, federal, o nosso das Forças Armadas, em GLO, responde, mas não tem punição. Você pode ver, fuzil, basicamente, é no Rio de Janeiro, está na mão da bandidagem. Mas já chegou no Ceará. Está chegando em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, o governador que saiu, não sei qual vai ser a atuação do primeiro Alckmin que saiu, tá? É determinação superior, o policial, raros são os que podem usar fuzil lá. São os oficiais, eu acho que praça não usa fuzil em São Paulo. E para enfrentar quem já começa a aparecer com fuzil. E tratar essa questão, né, com radicalismo, tem que ser. Não fale que eu apenas estou usando o radicalismo, porque o Centrão ontem falou que vai usar o radicalismo no tocante à ciência e tecnologia. Algumas coisas tem que ser radical. Nós só temos uma vida. Agora, você vê todo dia, né? Quando é filmado um chefe, pai de família, voltando ao aniversário dele ou do filho, de 11 anos de idade, foi executado entrando em casa. E esse cara tinha cometido 2 furtos no mesmo dia. Com toda certeza, esses já passaram por audiência de custódia, prezado Major Olímpio, prezado Major deputado Dom Lorenzoni, por furtos anteriores. Eu acho que a chance de alguém que praticar um furto ficar detido é 0. Junto ao dia de custódia, tem que acabar com isso. E não vem com essa historinha, os presídios são cheios, não recupera ninguém. É problema de quem cometeu o crime. Tem que esperar matar alguém para prender quem vinha praticando furto a vida toda? Não dá para ser assim. Então, a questão eu sei que não é fácil, ok? Vou contar aqui com o coronel Miller, aqui da Polícia Militar de São Paulo, da Reserva, estamos contando com ele nessa elaboração de programa desse tipo. Tem que ser com gente como ele, não pode ser com um filósofo, com um antropólogo, né, que eu respeito a profissão dessas pessoas, né, para tratar essa questão tão grave e única entre nós, né, afinal de contas, vida, sem querer plagiar ninguém aí, né, a vida é uma só. Deputado, agora a gente vai ter uma pergunta aqui do jornalista Fábio Greck, do Sindifisco, para o senhor. Vamos continuar falando sobre segurança, deputado. O Brasil tem uma fronteira permeável e, quando se fala nisso, habitualmente, se diz que é preciso aumentar a vigilância eletrônica, a presença das Forças Armadas, reequipamento, aumento do efetivo policial. Por que é que, quando se fala em fronteira no Brasil, raramente se inclui a Receita Federal como integrante desse aparato de segurança? Por que a questão da vigilância das fronteiras é, habitualmente, uma questão de força bruta e não uma questão de inteligência? Tem que ter os dois lados, no meu entender. Tem a portaria de 2010 do Ministério da Justiça, que se aplica, como é do Ministério da Justiça, se aplica à Polícia Federal, ao pessoal os policiais aí que estão
Força Nacional de Segurança, ao integrante das Forças Armadas de GLO, que, por exemplo, você não pode dar tiro de advertência. Se alguém com um carro ali suspeito furar uma barreira lá na fronteira, você não pode atirar em direção a ele, tem que deixá-lo embora. Você não pode abordar essas pessoas apontando a arma para eles. Então, essas medidas fazem com que aconteça o quê? O agente de segurança, cada vez mais, ele recue, ele não vá atrás de cumprir efetivamente o que seria a sua missão, porque não vai ter amparo do Estado. A inteligência é importantíssima. Nós temos aqui o CISFRON do Exército Brasileiro, não vai para frente, por falta de recursos. Se fosse para frente, lógico, aí seria inteligência, com a participação dos senhores. Eu até vejo aqui, você faz autuação muitas vezes, pode fazer até os colegas de milhões, dezenas de milhões de reais, tá? Interceptar alguma coisa, até autuar, e você, qual o porte de arma? Tem uma dificuldade para ter porte de arma enorme no tocante a isso aí também. Mas a inteligência, logicamente, que é bem-vinda. São 17 mil quilômetros de fronteira. Realmente não é fácil. Os Estados Unidos, que tem uma fronteira 4 vezes mais ou menos menor do que a nossa, não consegue selá-la com o México. Vamos ter dificuldade também aqui. Agora, você tem que também botar no escrutínio de licitude e fazer como a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul faz muito bem, que eu tive em Dourados, tá? Tem uma companhia lá que tem uma missão de... Os caras ficam, geralmente 2 viaturas, meia dúzia de pessoas, rodando a fronteira, e 4, 5 dias depois retornam, para exatamente fazer essas operações inopinadas. A quantidade de drogas apreendidas em Mato Grosso do Sul, que nós sabemos que é uma fronteira seca, eu já servi lá em Niuaque, né, pertinho da fronteira, sabemos como funciona aquilo lá. Mas essa forma de polícia lá está dando certo. Nós poderíamos fazer algo semelhante no Brasil, além da inteligência, além de vocês, essas verdadeiras... grupo de pessoas que fossem vigilantes, né, para exatamente, de forma inopinada, buscar quem está fazendo a coisa errada. Por favor, Paulo. Deputado, a sociedade brasileira vive hoje uma situação de ódio, de embate, muito além das ideias, né? Quer dizer, eu queria saber o que o senhor pretende fazer como presidente da República para reduzir esse ódio, reduzir o preconceito na nossa sociedade brasileira, se é que o senhor acha que isso é uma atribuição do presidente da República. Olha só, a Alemanha inventaram lá o crime de ódio. Está dando um terror. Com a lei do crime de ódio aqui, se eu for presidente, eu posso prender você a qualquer momento. Você sabe disso. Tá? Eu acho que temos que ter liberdade total no Brasil. Tá? Não ficar inventando maneira de combater o ódio em nome do politicamente correto. O nosso problema não é esse. Quando alguém faz uma besteira com um terceiro, certo? Ele vai ser isolado pelos próprios colegas. Temos que deixar isso de lado, deixar o politicamente correto de lado. Não me entendendo? Essa historinha de ódio, quem mais fala em defender é exatamente o pessoal os radicais de esquerda. Tá certo? Eu sou uma das pessoas que mais sou atacado tocante a isso. Tem memes meus os mais variados possível. Eu não dou bola para isso. A população faz o filtro. Mas o senhor acha que não é um problema o ódio na sociedade? Não vejo esse problema. Deixa de lado. Nosso problema é outro. É a saúde, a segurança, é a nossa economia, é a educação. Não é isso. Isso, naturalmente, a sociedade afasta. Eu não tive meu tempo de moleque. Desculpa aqui, você de gordinho, de 4 olhos. Não tinha problema nenhum. Hoje, e o gordinho... Geralmente, quando ia bater pelado, você chamava de gordo, você chamava, ele dava pancada em você. Hoje o gordinho virou mariquinha, pô. Exatamente por causa desse tipo de política. Se bem que tem muito gordinho machão aqui, eu tenho certeza disso. Vamos acabar com essa frescura, pô. Isso não é problema do Brasil. Nós temos um potencial enorme no Brasil, enorme, inimaginável. Ninguém tem o que nós temos. Eu costumo dizer na minha viagem, não só à Ásia com Onyx, né, bem como em Israel, com os meus filhos, tá? Quem pagou a viagem foi eu, tá? Não teve nada da Câmara, não. Tá certo? Olha o que Israel não tem, olha o que eles são. Olha o que nós temos, que nós não somos. Quando eu falo em nióbio e grafeno, eu levo pancada de um montão de gente. Bota o grafeno de vice, bota o nióbio de ministro. Nós estamos vendo todo dia, né, as evoluções tocante a isso. Parabéns à Mackenzie em São Paulo, que pesquisa o grafeno. O Exército Brasileiro está também participando lá de pesquisas, né? Viaturas blindadas com 10 vezes mais leves. Imagina para carro particular nosso, blindagem, né, como economizaria combustível. A questão do grafeno, então, é uma coisa inimaginável, a revolução. Brevemente teremos um avião também de base de grafeno aqui, peso lá embaixo, com toda certeza, aumenta a autonomia do mesmo. Então, temos coisas maravilhosas para cuidar, para se interessar. Com o radicalismo, segundo Centrão, parabéns, radicalismo, a questão da ciência e tecnologia, estamos juntos, tá, ok? Copiar em grande parte
o que eu venho falando, inclusive, foi, eu acho que uma saudação a mim, foram 17 itens, o número do PSL é 17. Tá, okay? Então, tenho que preocupar com isso, me desculpe com todo respeito ao senhor, né? Mas eu acho que essa questão de ódio é secundária. Um país evoluindo, com menos problema, você fica menos sensível a reagir, a ser violento e a ter ódio. Deputado, eu queria passar aqui para a questão da Previdência, né? Todos os seus antecessores aqui trataram desse tema e classificaram a urgência de se fazer a reforma. Eu fiz um levantamento aqui sobre aposentadorias do poder público, em especial do judiciário, que são consideradas as vilãs aí do orçamento. O aposentado do judiciário, ele recebe, em média, R$18 mil por mês. No legislativo, a aposentadoria chega a R$26.800. Em contrapartida, os cerca de 30 milhões de pessoas bancadas pelo INSS recebem um salário mínimo de R$950. É muita discrepância. Como resolver isso? O senhor vai fazer uma reforma da Previdência? Bem, vamos lá. O senhor vai atacar os privilégios? Vamos lá. Vamos por parte aí. Eu estava no Piauí quando foi anunciado no governo Temer aquela reforma da Previdência. E falei, não vai passar. Não é o que o Temer quer, o que o Meirelles quer, que era ministro na época, né? É o que pode passar nos filtros chamado Câmara e Senado. E minha mãe sempre dizia, né? Remendo novo em calça velha, não vai dar certo. E meu pai também dizia que a gente vivia numa região lá do Rio Ribeira de Iguape, a molecada pegava as canoas para ir buscar jabuticaba em algum lugar, se furar a canoa, rema para o barranco, depois tirar a água da canoa. Nós estamos querendo tirar a água da canoa com a canoa dentro d'água. Não vai dar certo. Como nós temos que primeiro conter, segurar, evitar que apareçam os marajás, que vêm do serviço público. Vou contar um exemplo claro do Rio de Janeiro, que se aplica acredito que em todos os estados, talvez todos os estados. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O senhor está concursado lá, ganha 10 mil por mês. O senhor vai trabalhar no gabinete de um vereador, ganha um cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois, o senhor passa para 20. Mais 8 anos, o senhor passa para 30. Vamos, no primeiro momento, acabar com as incorporações. O que o prefeito Eduardo Paes, nos últimos dias da Prefeitura do Rio, fez lá no Rio de Janeiro? Estendeu o direito às incorporações aos servidores do Executivo. Então, vamos, no primeiro momento, vamos acabar com as incorporações, você acaba com a fábrica de Marajá. Outras coisas você tem que fazer. A idade está aumentando, a nossa expectativa de vida está, sim. Na proposta do Meirelles, do Temer, estava lá os 65 anos, inclusive para policial militar, do Major Olímpio que está aqui. A expectativa de vida do policial militar do Rio está em torno de 50 e poucos anos de idade. Está lá 3, 4 por semana que perde a vida, fora os que ficam com problemas de tiros, né, que, tendo em vista a vida que ele leva depois de reformado, diminui a expectativa de vida dele também. Até costumava dizer, né? O Major Olímpio disse para mim, o policial vai usar o fuzil como uma arma ou como uma bengala. Não é assim, vamos lá, não é assim, vamos com calma. Vai quebrar? Como está, vai quebrar. Mas dá para começar a resolver isso aí. E o grande problema é realmente o serviço público. Esse é o grande problema. O outro lado, você combate fraude, mexe em alguma coisa e vai devagar. Se quiser resolver tudo, vai ficar um discurso, vai haver um desgaste e não vai resolver. A esquerda, foi, em especial o PT, que mais torceu para essa proposta vir ser votada, porque eles saberiam que a proposta não seria aprovada e quem votasse favorável estaria marcado por ocasião das eleições futuras. Temos conversado com a equipe econômica também, a ideia é uma nova previdência surgindo, quem quiser ir para lá vai, tem uma regra definida, quem quiser continuar na outra. Mas, algumas mudanças, vamos com calma. Se o Temer agora, por exemplo, a questão do serviço público, não, vamos falar do homem, se aposenta com 60 de idade e 35 de contribuição. Se ele passar para 61 e 36, deixa quem assumir o ano que vem, passar para 62 e 37. Se isso for realmente algo que seja prudente para nós evitar que a Previdência quebre. Vai com calma, vai devagar que dá para chegar lá. Apenas fazer um discurso para agradar o mercado, o pessoal do mercado conversou muito comigo, apesar da minha inexperiência, me criticaram lá atrás, mas hoje, em grande parte, concorda comigo. Vai devagar e sempre que nós chegamos lá. Bom, deputado, vamos tratar aqui de um tema fundamental para a sociedade, que é a educação. O país já está muito atrasado nessa área e a gente percebe que hoje os dados indicam que a União é quem menos investe em educação. Os estados investem mais, 40%, os municípios 41,8% e a União apenas 18,2% em percentual do PIB. Qual é a sua visão sobre os papéis dos entes federados no financiamento da educação? O senhor
acha que é preciso federalizar a educação básica? No caso, o senador Cristóvão Buarque tinha, inclusive, uma proposta nesse sentido que já está em discussão, foi aprovada no Senado. E como é que o senhor vê a universidade pública? As pessoas devem também, quem tem condições, tem que pagar uma taxa na universidade pública? Qual é o objetivo, no meu entender, da educação? É colaborar na economia lá na frente. Você vai ser jornalista, ele vai ser médico, ele vai ser um técnico em rádio e televisão, via curso médio. E nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo isso aí. Hoje em dia, uma parte não desprezível, né, são analfabetos funcionais. Quando se fala em federalizar, é muito bom para agradar prefeito. Quem vai pagar, o professor aqui vai ser a União. A União não tem dinheiro para pagar ninguém. Não adianta falar em percentual. Você vai aumentar o percentual, vai tirar da onde? Mais de 90% do nosso orçamento é uma despesa obrigatória. O que falta, no meu entender, na educação? Eu gostaria de trabalhar nisso, né? Primeiro, das verbas federais, aí sim, né? Tirar um pouco mais de cima e jogar mais embaixo. Nós estamos começando do zero. Nós temos quase como... Não é não financiar a universidade. A universidade consome o maior quinhão dessa parcela, né, da União que é aplicada em educação. Aplicar mais na educação básica, né? Aplicar mais no ensino médio. Dar uma ênfase muito grande no ensino médio. Você pode ver, eu, como tenente do Exército, fiz um curso de geladeira e máquina de lavar roupa, lá em Madureira. Algum demérito nisso? Nenhum. Eu perdi a paciência, o cara estava cobrando muito caro, fazer o curso. Em 2 meses fiz o cursinho, e hoje em dia, se eu treinar 2 dias aí, eu sei que vou ganhar no mínimo 10 mil por mês consertando geladeira e máquina de lavar roupa, que não tem mistério. Vocês, com toda certeza, mais inteligentes do que eu que são, né? Em vez de 2 meses, em 15 dias aprende a consertar esse negócio. Aplicar nisso aí. O que nós queremos é que a pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, vá ganhar seu salário na frente. Comece a esquecer o Estado, né? E o Estado tem que colaborar nessa área. E repito aqui, o objetivo do BNT da educação é ajudar na economia formando bons profissionais e não formando militantes. É o que, em grande parte, a nossa universidade forma no Brasil. Você pega as 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma no Brasil. Quantas investem em pesquisa aqui? Eu conheço a Mackenzie, talvez mais algumas, com toda certeza, né? Investe nessa questão, mas a Mackenzie não é pública, é privada. E temos que estimular essas questões nessas áreas para você realmente poder ter um retorno lá na frente. Isso vai demorar quanto tempo? 15, 20, 30 anos, não sei. Nós temos que desintoxicar grande parte que vem acontecendo na educação no Brasil com essa história de formar militantes em universidades. Deputado, como é que, caso o senhor seja eleito, como é que vai ser o contato do senhor e a negociação do senhor com o Congresso? O senhor passou 28 anos no Congresso e aprovou projetos que a gente pode contar no dedo, talvez 4, aí no máximo, chegando a 4. Quer dizer, mostra claramente, durante esses 28 anos, uma dificuldade clara de negociação. Como é que o senhor vai tratar desse tema, quer dizer, sabendo que para governar, para ser presidente, é preciso essa negociação do Congresso, já que durante esses 28 anos que o senhor passou no Congresso, efetivamente, o resultado em relação a projetos aprovados pela sociedade é mínimo? Primeiro, eu acho que você poderia fazer uma pesquisa, né, a produtividade de cada deputado. Quanto cada deputado aprovou de projeto. Você pode falar para mim qual é a produtividade? Não, eu não tenho esse dado. Eu posso fazer uma pesquisa. Você pode mas falar. Você fez a pergunta, né? Eu poderia, na próxima vez, eu te garanto que eu vou dizer a produtividade. Dividir por 513 o quantidade de projetos aprovados no corrente ano. Vai dar uma média abaixo, tenho certeza que vai dar muito abaixo de 1. Okay? E ver a qualidade. O último projeto meu, que eu aprovei, foi uma emenda ao projeto. Vale o projeto, é o voto impresso. Que o Supremo deve julgar hoje o fim dele. Está ser 14 horas. A sociedade está assistindo aí. Vamos ficar sem poder auditar as eleições. Será que tem fraude? Eu desconfio. Eu acho que muita gente desconfia. E quem não desconfia não tem como comprovar que não há. Então, a qualidade do projeto também. Agora, mais importante, eu prefiro meu time fazer 30 gols no Campeonato Brasileiro todo e ser campeão na frente, ganhando tudo por 1-0, do que fazer 30 e levar 80, ou ter que fazer 50 e levar 80. Então, muitos projetos nós impedimos que fosse aprovado lá, com agora a ideologia de gênero, a questão no PNE, há pouco tempo também, com a participação de vários parlamentares, a união nossa contra os péssimos projetos que temos andando pela Câmara, como agora tem um projeto lá tramitando,
Eu não vou discutir o método dele aqui agora, se é constitucional ou não, né, para dar 13º para presidiário que trabalha. Tá? Não sei, não vou entrar no método tocante a isso. Eu acredito que não seja uma boa proposta nesse sentido. Então, os péssimos projetos, tem que contar para o teu lado. Né? O pessoal só lembra do Túlio Maravilha, né? Do goleiro lá atrás, que pegou 10 pênaltis, ninguém lembra. Por favor, faltou, peraí. Faltou como negociar. Eu quero agradecer ao Centrão. O Centrão acabou de dizer que vai votar comigo ano que vem se eu for presidente. Que ele diz aqui no item 14, olha que coisa bonita o Centrão aqui, né? E tal fazer política e não na velha e esgotada fórmula de convivência baseada nas trocas de cargos e verbas por votos dentro do parlamento, muitas vezes com feições nada republicanas. Então, eu espero negociar com o Centrão, os deputados desses partidos, né, baseado nisso que vocês escreveram. É isso que nós queremos, sem o tomar lá da cá. Afinal de contas, tivemos agora o primeiro parlamentar do Petrolão aí condenado, tá ok? Outros virão. E nós queremos evitar exatamente isso aqui. Nós só temos um voto para vender lá dentro, se quiser vender o voto lá dentro. Então, o Centrão aqui deve compor 200 deputados, eu sei que já vou contar com o apoio deles para governar lá dentro, tá ok? Política tem que ser feita com verdade, não é com mentira. Porque essa época agora é para todo mundo dizer que a Denise tem 20 anos de idade, que você é cabeludo, tá ok? Eu sei que você tem 25, Denise, tá ok? Denise tem 25. Agora, o senhor está contando, no caso do Centrão... No caso do Centrão, o senhor está contando com o grupo que mais barganhou nos últimos anos, né, deputado? Nós vamos... Que fez essa política do toma lá da cá. Ou seja, o senhor está contando com um grupo que, nesse período, foi o que mais barganhou. Você tem razão. Inclusive, quando lá atrás o Joaquim Barbosa leu o seu voto no mensalão, né, ele falou que o único parlamentar que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. Tá, okay? Não participei desse grande Centrão lá atrás. Agora... Já fizemos... Não, mas se é para fazer a mesma coisa, prezado colega, né? Se é para fazer a mesma coisa, vai continuar a roubalheira, a corrupção está aí. Não é apenas levantar a bandeira da ética, como está aqui na outra proposta do Centrão, em época de campanha. Fazer uma cartinha de paz e amor, como o Lula fez por ocasião das eleições. A minha proposta baseia-se em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ter a verdade acima de tudo, mostrar realmente, botar na mesa o que está acontecendo, tomar decisões. Com toda certeza, caso eu chegue, é sinal que, vocês podem ver, nós não temos fundo partidário. Eu não vou usar os 3 milhões dos 1.700.000 que eu tenho direito a usar no fundo democrático. Não vou usar, ok? Vou continuar fazendo campanha na raça e talvez aqui fazendo aí o crowdfunding, aí eu pedir dinheiro na internet. Agora, se eu chegar, é sinal que quem votou em mim, votou do coração e com a razão. E os projetos apresentados por mim vai ser aqueles que eu tenho conversado junto a brasileiros em todo o território nacional, que há interesse por parte deles. Então, acredito que tem que ser por aí. Se é para fazer a mesma coisa, por favor, votem em outro. Se achar que eu não vou governar, sem eu tomar lá da cá, sem entregar ministérios, sem entregar estatais, diretoria de banco, por favor, votem em outro. Deputado, temos mais uma pergunta aqui do Fábio, do Sindifisco. Deputado, qual é a sua opinião a respeito do refis? Se o senhor for contra, como é que o senhor lidaria com o Congresso, que certamente se revoltaria e, sobretudo, estaria nesses revoltosos, estaria essa turma do Centrão? Você já respondeu. Isso aí é uma situação que você vai ter. Você vai ter que negociar, porque o refis tem muita gente que tem seu deputado na mão, através do refis. Olha. É uma realidade. Você vai ter que buscar, se você puder me ajudar, já que você é do ramo, eu não sou, tá pelo Sindifisco, não? Não é do Sindifisco? Então, quem do Sindifisco puder colaborar numa proposta desse sentido, ficarei muito feliz e agradecido. Tem certas coisas que é quase um milagre acontecer. Aí é um problema que é difícil enfrentar. E quando você faz o refis, quem pagou fica revoltado. Eu podia estar no refis lá na frente, por que eu paguei? Você está desestimulando o bom pagador. É um problema que é uma cultura que nós temos no Brasil. Por favor, Paulo. Me desculpe, não sei como resolver agora, e se alguém tiver, eu agradeço a forma para resolver esse assunto aí. Por favor, Paulo. Deputado, o senhor falou do mercado, agora tem muita gente no mercado desconfiada dessa sua aproximação com o liberalismo econômico, que é uma coisa que não era, nunca foi patente na sua carreira política.
Muita gente acha, inclusive, que o Paulo Guedes não vai durar muito tempo no seu governo. Como é que o senhor vê essa desconfiança? É natural a desconfiança. Tá? Eu sou militar. Tá? Não conto com a simpatia de setores da sociedade. Né? Quando se fala em ditadura militar, o pessoal lembra de mim. Olha a TV Globo aí, né? O tempo todo pegando relatórios, né? Nada confiáveis, garimpando documentos, que não sei de onde eles conseguiram aquilo, para exatamente, ao fazer a crítica ao regime militar, que houve corrupção. Que todo governo houve corrupção. Tá? Mas não nos moldes que ocorreram nos últimos anos, isso daí. Então, eles batem o tempo todo. Então, a desconfiança é natural no tocante a mim. Agora, eu sou uma pessoa de palavra. Nunca desonrei minha palavra, zelo para a minha honra, tá? Falo em ética e zelo por isso daí. Então, tem esse lado positivo para comigo. A aproximação com o Paulo Guedes foi meio sem querer. Ele fez 2 matérias do Jornal o Globo, citou meu nome, eu procurei e começamos a conversar. E quando com o Pércio Arida agora me criticou muito, né? Ele votou contra a PEC do teto. Mentiu, Pércio Arida, mentiu. Eu votei favorável, tá? Mentiu. Daí ele votou contra o Plano Real. Sim. A média, como tem servidor público aqui, com toda certeza, né? Aquele que a MP foi de 28 de fevereiro de 94, né? Criou o RV, se não me engano. Nós, das Forças Armadas, o servidor público do Executivo, nós tivemos expurgado a inflação de janeiro e fevereiro, em torno de 94%. O servidor público, como ele tinha adiantamento salarial, eles tiveram um delta X, que não foi um delta X, né? Foi um baita de um X, a mais para o novo salário a partir de 1º de janeiro. Nós não tivemos. Eu tentei negociar, acho que era o Recupero, se não me engano, tá? Tentei negociar com ele sozinho, tá? Botar os militares das Forças Armadas e o servidor do Executivo naquela questão. Recebi ou não? Votei contra. Eu era assim. O senhor mudou ideologicamente ao se aproximar do naquela época eu representava, falando politicamente, né, a classe que me elegeu no Rio de Janeiro, basicamente os militares das Forças Armadas. Eles levaram uma garfada no início do Plano Real, eu não poderia votar com o governo naquela questão. Até porque os mesmos economistas que fizeram planos no passado de tablita, de congelamento, era que estavam de novo, talvez ali, num novo balão de ensaio. Por que eu tenho que acreditar nele? O grande problema do Brasil é questão de confiança. Mas né? foi bom o real, olhando hoje em perspectiva. Andou, mas na metade do governo FHC, né, nós tivemos uma taxa de juros acima de 50%, que nos trouxe essa dívida interna, que está chegando na casa de 4 trilhões de reais, que a gente quer saber como é que a gente consegue sair disso, pagar isso sem aumentar imposto. É um grande problema que nós temos. Bem-vindo o Plano Real, apesar dessa dívida enorme aí, vivemos momentos de paz no tocante aí, e nós das Forças Armadas continuamos com o salário lá embaixo, né, em relação aos demais servidores aqui da carreira típica de Estado. Deputado, por que o senhor acha que o senhor merece ser presidente da República? Não é porque eu sou bonito, não, para ter certeza disso. Tá, né? Tenho absoluta certeza disso, mas por quê? E você está discriminando. Você está me discriminando. Não vira o jogo. Olha só, quando as eleições de 2014 se acabaram, eu comecei a pensar comigo, né? Eu estou sendo demais no parlamento. Muita alteração, brigas, tá certo? Algumas justas, outras nem tanto. E eu pensei, como é que eu posso ser presidente sem um partido grande que não vou ter, sem fundo partidário que não terei, sem apoio, a grande parte da mídia pauleira em cima de mim? E falei, eu vou ser. E para quê? Eu quero mostrar que nós, agora do PSL, né, podemos ser o ponto de inflexão na maneira de fazer política de acordo com ali a decisão do Centrão de ontem, sem eu tomar lá da cá, tá? Fazer uma política externa sem um viés ideológico, jogar pesado com o radicalismo na questão da segurança, para que nós possamos ter turismo no Brasil, tá? Fazer com que nós possamos, em nossos recursos naturais, agregar valores, para não continuar mandando um navio de minério de ferro recebendo uma canoa de aço de volta, jogar pesado na questão de ciência e tecnologia. Quem é o ministro de Ciência e Tecnologia no Brasil? Não me respondo, tá certo? Mas devia ser um ministro com a maior visibilidade, aquele que vai realmente estimular os jovens do Brasil, a inovação, a pesquisa. Esse foi o objetivo da minha ida com o Onyx aqui, lá na Ásia, né? Para ver em loco como funcionam essas coisas. Sei que é uma viagem bastante rápida, mas deu para ver muita coisa. Uma coisa que me surpreendeu lá
na Coreia do Sul, né? Nas escolas, energia elétrica por teto solar. Lógico que visa a economia, mas, por outro lado, mostra para a garotada desde cedo, né, que aquilo ele pode usar na casa do pai dele, no sítio do pai dele. Né? São as coisas que vêm da escola. Queremos resgatar os valores familiares. Para mim, a família tradicional é importantíssima. Nada contra, brincadeira que eu fiz contigo, na questão LGBT. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. Tá certo? Agora, não podemos esse tipo de política para dentro da escola, como se você, por exemplo, tomar acesso ao Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, um pouco em torno de 160 itens ali, coisas absurdas que queriam colocar, alguns até colocaram, dentro da escola para a criancinha a partir de 6, 7 anos de idade. É um absurdo aquilo. Não leva a nada, leva apenas a estimular a criança a entrar na vida sexual mais cedo. A questão de ideologia. Nós fazemos comércio com o mundo todo, repetindo aqui que é muito importante, sem um viés ideológico. Quando estive em Israel, fui lá ver como é que eles plantam no deserto. Eles não têm nada. E são muito melhores do que nós. Nós temos tudo. E estamos aqui na situação por quê? Basicamente por causa da classe política que eu represento também. Que quando você aprova uma coisa, eu, o Onyx, o Major Olímpio, nós temos responsabilidade mesmo contra o nosso voto. E a nossa casa que aprovou aquilo rejeitou uma boa proposta. Então através do exemplo, tentar mudar o Brasil. Basicamente é isso. Ok? Alguns podem falar que eu não sou um bom exemplo, mas passa os bons exemplos, né? Eu sempre dei com a minha vida. No dia a dia dentro da Câmara. Você pode ver, me critico questão de verba de gabinete. Um ano passado, eu poderia gastar 400 mil, gastei 200 mil. Ninguém fez uma matéria me elogiando. Agora, quando aumentou minha verba de correio que eu gastei, passei, não sei, de X para X mais Y, desceram o cacete de mim. Deputado aumenta em X%, em Z%, o seu gasto com a verba de gabinete. Pega o exemplo do meu entender. Deputado, quem vai fazer pergunta para o senhor, a última, por sinal, antes das suas considerações finais, é a vice-presidente do Sindifisco, Cândida Capozoli. Por favor, Cândida. Bom dia ou boa tarde a todos, deputado. Primeiro, agradecer ao senhor pela participação aqui em nosso evento em conjunto com o Correio Brasiliense. E a minha pergunta, que é a pergunta do Sindifisco Nacional, que está sendo feita a maioria aqui dos pré-candidatos. Que tratamento o senhor pretende dar, deputado, à defasagem da tabela do imposto de renda pessoa física? É justo que um trabalhador que perceba que ganhe 1.904 já pague imposto de renda, enquanto que o empresário não pague nada, mesmo percebendo R$1 milhão, já que no Brasil não se tributa lucro? Obrigado. Bem, o que eu tenho visto ao longo dos anos, nós não temos imposto de renda, temos redutor de renda. Com quem eu converso de economia, que me assessora, eles são unânimes. Como tal, o Brasil vai quebrar. Eu falo, por que não fazer como o Trump fez lá? Eu sei que a economia é diferente. Ele reduziu exatamente o contrário do que a senhora falou ali, a carga dos empresários. Eu acho, opinião minha, tá certo? Não tem que ter imposto em grande fortuna, não tem que ter imposto de herança, tá? E nem tributar mais ainda essa área que a senhora citou ali, porque o governo anterior da França fez algo parecido, o capital, o dinheiro, foi inclusive para a Rússia. Olha o absurdo que chegou. Eu não sei os valores exatos. Por exemplo, se eu quiser doar, até o ano passado, se eu quisesse doar para um filho meu R$100 mil, para ele comprar um apartamento no Rio de Janeiro, eu tinha que pagar 4%. Eu acho que passou para 8% lá no Rio de Janeiro. Então, essas medidas de tributar mais, tentar tirar de quem está produzindo as duras penas, que hoje não é apenas produzir, é para quem vender. O povo está sem poder aquisitivo. Eu acho, modestamente, a senhora pode ter opinião diferente da minha, parece que tem, né? E eu, depender de mim, ninguém mais vai ser tributado, muito o contrário. Buscar maneira de diminuir isso daí, porque como está, vai quebrar o Brasil. A Inglaterra, não sei se 15 ou 20 anos atrás, tinha uma carga tributária de 28% do PIB, passou para 21%. E acertou a questão também da fiscalização, que a fiscalização tem que existir, que faz parte da área da senhora,
mas uma fiscalização inteligente, sem buscar a maneira, por parte de alguns poucos, de fazer uma pegadinha no tocante a quem produz. Eu acho que conseguimos fazer isso daí, nós podemos até quebrar o Brasil. Mas, rapaz, vai quebrar mesmo. Eu costumo chamar na área militar, chama-se risco calculado. A senhora está encurralada num canto, o inimigo deve estar ali. A senhora tem pouca munição. Bem, a senhora atira. Se o inimigo estiver ali, a senhora ganha a guerra. Se não tiver, a senhora já perdeu mesmo. Então, a questão da carga tributária nossa, imposto de renda, eu acho que nós devemos começar gradualmente a recuperar esse confisco, na verdade, que correu nos últimos anos. Complementando a pergunta, o senhor tem um projeto de reforma tributária já? Está pronto. Ideias básicas, assim, está pronto, a ideia básica, assim, não vou fornecer, porque isso só na época oportuna. Geralmente, eu tenho dito que a minha proposta vai ser uma das piores. Por quê? Vai ser verdadeira. Tá? Isso a senhora sabe, que tem colega, com toda certeza, colega da senhora aposentada, que trabalha nessa proposta para candidatos que têm recurso. O senhor acha que tem que taxar o quê, então? O senhor disse que não pode taxar não taxar renda, mais ninguém, não pode taxar fortuna, chega... nem coisa... De onde Olha que só, tira o dinheiro? Denise, desculpa, eu não sei que... Eu não quero ser patrão no Brasil. Eu tentei ser um tempo atrás, quando vi que ia me dar mal, saí fora. Tá como lá atrás, nos anos 70, eu plantei arroz lá em Mato Grosso do Sul, 30 hectares de arroz. Uma vez só, nunca mais. Eu sei da dificuldade disso daí. Eu sei que do terror que vive quem produz nesse país, preocupado com fiscalização, porque só pode, com todo respeito, dificilmente você não vai pegar algo errado numa empresa, dificilmente. Vai pegar o errado lá. Essa violenta carga tributária que o governo é o sócio majoritário, quando tem lucro, quando tem prejuízo, não tem nada a ver com isso, daí vai para o refis, tá? Muitas vezes. Tá? Então, a minha proposta, que eu falei para quem está me ajudando na economia, é exatamente não ter mais nenhum percentual no tocante a isso, né? Que, afinal de contas, foi apresentado há pouco tempo, ao Laffer, gostei muito dele, nós já ultrapassamos essa curva há muito tempo. Bom, deputado, o senhor tem 2 minutos aí para as suas considerações finais. Bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu até aceitei, porque seria tratado dessa forma carinhosa e respeitosa, como foi por vocês. Em alguns outros programas não estou aceitando, porque o objetivo é um pouco politizado, querem me derrubar porque eu estou na frente, né? Eu peço a Deus a continuar tendo força para continuar esse objetivo, nos dê inteligência e muita, que traga boa gente ao meu lado, como está aqui o Major Olímpio, o deputado Onyx, para ajudar a fazer um programa cada vez melhor de governo e execuível, tá? Vamos resgatar os valores familiares, vamos respeitar a criança em sala de aula, vamos ter um bom currículo para que lá na frente, o formando lá na frente, possa ser um bom profissional para ajudar a nossa economia. Vamos, se Deus quiser, ter força junto ao parlamento para mexer na legislação penal, para nós realmente tirarmos do convívio da sociedade por tempo justo quem comete crimes. Vamos buscar fazer comércio com o mundo todo, vamos tirar o viés ideológico desse tipo de comércio, estimular o turismo no Brasil. Nós temos uma Baía de Angra, por exemplo, a citar só um exemplo, estou de olho no tempo ali, uma coisa maravilhosa, mas tendo em vista a política ambiental, aquilo passou a ser um estorvo, um problema para nós. Vamos, se Deus quiser, conseguir fazer da Baía de Angra um grande polo turístico para o mundo. Quem vai lá uma vez, né, se apaixona, hoje não pode mais, que tudo é estação ecológica. Vamos mexer nos currículos escolares para que a garotada aprenda realmente que tem que ser aprendido em sala de aula. Vamos lutar por uma imprensa livre de todo, né, sem exceção, que tenha a liberdade de imprensa seja plena, obviamente, né? A gente pede sempre o zelo para transmitir a verdade, que é muito importante para nós, não podemos ficar longe da verdade. E, no meu entender, se Deus quiser, elegeremos um correntiano agora, um homem ou uma mulher honesto, que é muito difícil, meu bem, mas teremos um homem ou mulher honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. Muito obrigado. Correio Brasiliense, acabou meu tempo. Deputado, Correio Brasiliense e o Sindifisco agradecem muito aqui a sua presença e as portas estão abertas. Pode voltar sempre. Muito obrigado. A Cândida do Sindifisco gostaria de te entregar aí as propostas do sindicato aí para o senhor na área tributária. Sim, senhor.